O tema de hoje é contracepção, que abrange uma variedade de métodos que atuam de maneiras diferentes para evitar a gravidez. Os métodos e técnicas são essenciais para o planejamento familiar. E é sobre esse assunto que vamos conversar aqui no nosso estúdio com a ginecologista, a doutora Fernanda Bruno, para a gente dirimir várias dúvidas de quem está nos acompanhando pelo Bom Dia Barreiras. Doutora, seja muito bem-vinda. Tenha um bom dia. Bom dia, Flávio. É um prazer estar aqui novamente, contribuindo aí para a saúde feminina e para as novidades que a gente tem por aí, né? Sobre contracepção. Verdade, é um tema muito relevante, muito importante. Nossa equipe preparou uma série de perguntas aqui para a gente trazer esclarecimentos para quem está nos acompanhando. Primeiro, o que é contracepção? Contracepção são medidas que nós temos para evitar a gestação, a gravidez. Então, existem vários métodos hoje disponíveis, né, no mercado, nas farmácias, e isso vem numa crescente, estudos, novos lançamentos, para melhorar o impacto da mulher, né, na saúde da mulher, e melhorar a forma dela se planejar, melhorar sua autoestima. Hoje a mulher poder planejar uma gestação, isso é incrível, né, porque lá no passado isso não acontecia. Né? Verdade, doutora. E são vários os métodos. Quais são os mais comuns? Hoje em dia nós temos disponíveis as pílulas orais, que são os contraceptivos orais, nós temos os injetáveis, nós temos contraceptivos hoje em forma de adesivo, nós temos os DIUs, nós temos que são dispositivos intrauterinos, nós temos implantes, nós temos a camisinha, a tão conhecida camisinha que a gente não pode deixar de falar. Então, em 1960 surgiu o primeiro contraceptivo e isso deu muita autoestima, liberdade. A mulher pôde sair mais para o mercado de trabalho, ela pôde planejar quantos filhos ela queria, pôde cuidar mais de si, né? Então, na verdade, quando surgiu a primeira pílula foi revolucionário, foi um marco histórico para a mulher. A pílula do dia seguinte ainda é o mais usado, doutora? Não, pílula do dia seguinte é uma pílula de emergência. Então, ela é usada em momentos de emergência e a gente orienta muito os pacientes a fazerem esse uso realmente quando necessário e procurarem logo em seguida o seu ginecologista para poder já discutir um método para que ela não fique passando por momentos não agradáveis, correndo o risco de ter uma gestação indesejada, com tantos métodos hoje aí disponíveis, né? Qual o mais seguro para a mulher? Existem vários métodos, todos eles com grande grau, igual eu citei aqui, de eficácia. As pílulas, elas têm um alto grau de eficácia, os DIUs têm um alto grau também, e os implantes, o implante subdérmico, que é um implante que coloca hoje no braço da mulher, ela é com duração de 3 anos, é muito fácil de inserir, muito fácil de tirar também. Ele é considerado o método mais seguro em relação à gravidez. Doutora, a gente houve vários relatos de mulheres que, mesmo tomando essas medidas, acabam engravidando. Por que isso acontece? Porque a grande maioria ainda usa a pílula oral, né? E por via oral depende do uso diário, da mulher ter uma disciplina no seu uso, né? E existem medicações, existem situações que podem influenciar na absorção dessa medicação. Por isso que hoje está crescendo muito o mercado dos DIUs e dos implantes subdérmicos que eu citei aqui agora. Quais são os métodos novos de contracepção, doutora? Os métodos novos, existem algumas pílulas mais modernas, mais atuais hoje, que fazem menos mal, a gente fala assim, que tem menos efeitos colaterais para as mulheres. Existem o DIU de hormonal, que ele não é novo, mas a gente tem um surgimento de um DIU de mais baixa dosagem ainda, hormonal, que é o Kailena, ou Kailina, que a gente chama, que também é usado até em mulheres que não tiveram filhos ainda, porque existem muitos mitos ainda em relação ao DIU, mas é um método muito seguro e que vale a pena ser lembrado, ressaltado e tirado, esclarecido para as mulheres, para que elas fiquem mais seguras, né? Porque esses métodos de longa duração, que quando a gente fala a mulher que ela não se planeja, ela não quer ter filho dentro de um período de 1, 2, 3 anos, vale a pena ela usar um método que ela não precisa estar lembrando diariamente e que ela simplesmente faz a inserção e ela fique tranquila ali, só fazendo os controles ali semestralmente ou anualmente. Então, o DIU e o implante subdérmico
térmico, que é o Implanon, eles estão crescendo cada vez mais. O que impacta muito seria o custo ainda, que é um custo muito alto. Então, talvez seja isso um grande problema ainda. É fundamental também o diálogo com o seu parceiro para tomar a melhor decisão, a escolha desse método, né, doutora? É bem importante, porque o homem ainda não participa tão ativamente aí desse controle de natalidade, dessa programação em quando ter filhos, né? Então, é importante que o homem discuta com a sua mulher, porque muitas delas têm efeitos colaterais, né? Então, assim, uma mulher na adolescência, uma mulher pós-parto, uma mulher perto da menopausa, nós vamos usar o mesmo método? Não, né? São métodos diferentes, adequados para aquela paciente. Se ela tem alguma doença, se ela tem alguma patologia, se ela já teve histórico de trombose, ela tem cefaleia crônica, ela tem problemas gastrointestinais. Então, cada método vai ser discutido com a sua paciente, de acordo com o seu estilo de vida, com a sua saúde e até com as suas preferências. A pílula anticoncepcional ainda é o método mais utilizado, doutora? No Brasil ainda é o método mais utilizado. A gente não diria que seria o melhor, mas ainda é o mais utilizado. Para finalizar, doutora, já existem ou estão em desenvolvimento métodos contraceptivos para homens com eficácia comprovada? Existem estudos em desenvolvimento fora do Brasil, mas nada ainda sendo comercializado. Mas eu acho que em breve, no futuro breve, nós vamos ter o homem participando aí de uma forma mais ativa aí nas escolhas e no planejamento familiar aí. Seria uma grande barreira, uma grande vitória para a gente, né? Ainda é uma grande barreira. Dividir, né? Ainda é uma grande barreira. Doutora, muito obrigado, pelos esclarecimentos. É uma satisfação muito grande recebê-la aqui no estúdio para falar de um assunto tão relevante para a saúde feminina. Obrigada, estou sempre à disposição.